Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Duelli, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre as revoluções e as transformações que ocorreram lá na Europa. O século XIX é considerado como o século de transição ou das revoluções. Vamos entender esses acontecimentos? Venham comigo. As revoluções na Europa do século XIX foram movimentos que ocorreram principalmente na França, e expressam o início de um sentimento de nacionalismo, ideias liberais que seriam um combustível para mobilizações em outras partes da Europa e também aqui na América. Com a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, os governantes acreditavam que os resquícios da Revolução Francesa precisavam ser combatidos e as fronteiras das nações redefinidas. Também essa batalha pode ser falada como Waterloo, tá? Eu ouvi muito falar no Waterloo, mas eu falei a pronúncia correta. O Conde de Cavour, da França, defendia que as fronteiras de todos os países deveriam retornar tal qual eram antes da Revolução de 1789. Assim também, a linhagem dos reis deveria retornar daquele período, porque com Napoleão ascendendo ao trono da França, ele destituiu os reis de muitos países da Europa e colocou os seus parentes nos tronos. Foi com esses argumentos que Luís XVIII assumiu o trono da França. Todas essas questões e medidas foram definidas no Congresso de Viena. Na ocasião, os representantes das diferentes monarquias europeias se encontraram para negociar e redefinir as fronteiras de cada nação, assim como a forma que os afetados seriam ressarcidos. No ocorrido, o czar Alexandre da Rússia propôs a criação de um exército mútuo, pronto para invadir qualquer nação que representasse algum processo revolucionário. Sua intenção era manter as monarquias cristãs europeias a salvo das ideias iluministas. Tal iniciativa ganharia o nome de Santa Aliança. Luís XVIII governou até o fim de sua vida sob uma monarquia constitucional, onde há voto censitário e repartição dos poderes, sem buscar recuperar toda a autoridade do período absolutista. No entanto, não foi da mesma maneira que seu sucessor, Carlos X, conduziu o governo. Ele sofreu tantas pressões da oposição ao tentar recuperar o prestígio absolutista, aquele que controlava todos os poderes em sua mão, que acabou abandonando o trono e fugindo do país. A alta burguesia, a classe média e setores populares removiam outro rei francês de seu trono. A queda de Carlos X foi aproveitada como crítica nos jornais brasileiros em relação ao governo centralista de Dom Pedro I. Nas disputas que sucederam pelo novo governo, o projeto liberal da alta burguesia conseguiu esmagar, num primeiro momento, os grupos que lutavam por projetos que beneficiassem os mais pobres. Luís Felipe é quem assumiu o trono após a queda de Carlos X. Apesar de ser um monarca membro da aristocracia, ele era um grande representante da burguesia, por isso ficou conhecido como rei burguês. Luís Felipe favoreceu os investimentos na indústria e promoveu invasões no norte da África, Argélia, a fim de obter recursos e mercado de consumo para a economia francesa. Mas se de um lado a alta burguesia ganhou com a lucratividade, do outro, os operários franceses e argelinos sofreram com a exploração do trabalho e com as duras repressões contra as suas revoltas. O cenário de profunda desigualdade social na França faz as tensões aumentarem entre grupos populares e o governo. Socialistas e anarquistas
tornam-se lideranças entre trabalhadores e passaram, assim, a promover greves e as revoltas. A impopularidade crescente do governo foi ao encontro de uma crise econômica provocada pelo desastroso resultado no setor agrícola entre 1846 e 1847. Tal crise provocou uma forte inflação que, consequentemente, diminuiu o número de postos de trabalho e também reduziu o consumo. A partir de então, a alta burguesia, o único setor que havia sido beneficiado até então, também se voltou contra o governo de Luiz Felipe, que acabou largando o trono em 1848. A Revolução de 1848 é central, não só na história da França, como em toda a Europa continental, pois ela iria alimentar do espírito nacionalista que defendeu a independência e unificações de outras nações. Ainda no caso francês, naquele mesmo ano, foi instaurada a Segunda República Francesa. Necessitava, então, realizar eleições para uma Assembleia Constituinte e, posteriormente, para a eleição de magistrados. Esses momentos foram marcados pelas intensas disputas entre liberais e socialistas, como essa imagem que nós estamos vendo aqui no fundo. Enquanto os primeiros socialistas queriam manter seus privilégios, como os primeiros queriam manter seus privilégios com o voto censitário e suas extensas propriedades, os últimos clamavam pela reforma agrária e pelo sufrágio universal, socialistas, que foram garantidos pela Constituição. Ainda assim, os liberais saíram vitoriosos após esmagarem violentamente a resistência socialista nas ruas de Paris. O fim do período revolucionário francês, durante o século XIX, ocorreu com a eleição para presidente de Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do antigo imperador. Ancorado na imagem do seu tio, ele ganhou as eleições com a larga vantagem e buscou ampliar os domínios franceses, desta vez nos continentes africanos e asiáticos. No ano de 1852, com o apoio da burguesia, religiosos e militares, ele tornou-se imperador da França. Então, a França vivia entre monarquia absolutista, república, monarquia, república, monarquia. Então, essa crise e essas revoluções. O governo do sobrinho de Napoleão se encerrou em 1870 por consequência da Guerra Franco-Prussiana, conflito que fazia parte dos planos de Otto von Bismarck para a expansão alemã. Como mencionamos anteriormente, a revolução que começou na França em 1848 reverberou por todo o continente europeu. Para além disso, seus impactos foram maiores ainda, sobretudo nos continentes africanos, africano e asiático. No centro desses acontecimentos estava o nacionalismo, um fator fundamental para entender as revoluções na Europa do século XIX. Esse termo dá significado a ideias, sentimentos e a movimentos políticos centralizados no sentido de que há povos que possuem histórias e identidades culturais em comum. A partir dessa ideia, o nacionalismo, enquanto movimento, prega a união, defesa e fortalecimento dos povos em torno de governos centralizados. Com o movimento nacionalista, para além da manutenção do seu poder, os governantes irão se dedicar mais a formar cidadãos para defender o seu governo, aumentar seus exércitos e fortalecer sua economia. O nacionalismo trouxe ganhos para os povos, como a educação pública, ainda que extremamente controlada pelo governo, e a preocupação com a saúde e a longevidade da população, ainda que para fins estratégicos como as guerras. Por outro lado,
É o nacionalismo que irá iniciar guerras, entre elas as duas grandes guerras mundiais. Suprimir greves e instaurar governos ditatoriais ao redor do globo. Os nacionalismos também motivaram a colonização da África e da Ásia, afundando a qualidade de vida, instituindo o racismo para com aquelas populações. Pode-se dizer, então, que o principal impacto dos acontecimentos de 1848 foi a difusão de revoluções nacionalistas pela Europa, momento que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Foi neste momento, após diversas guerras, que a Alemanha e a Itália surgem enquanto estados unificados, justamente por conta desses conflitos que muitos refugiados alemães e italianos imigraram no Brasil no século XIX. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa. O que nós conhecemos hoje como Itália, naquele período, é como se fosse uma coxa de retalhos. Então, cada região que compõe hoje o Estado italiano, ele era comandado por um rei, por um príncipe, aí até mesmo pelos estados pontifícios, que quem controlava esses estados era o próprio Papa, como rei desses estados. Já nós temos, de João Paulo II para cá, nós não temos mais a coroação de papas, porque eles decidiram quebrar esse protocolo, decidiram não serem coroados. Mas eles têm a coroa e detêm esse título, né, de reis dos estados pontifícios, apesar que hoje o estado pontifício é o Vaticano, o menor estado independente do mundo, praticamente um quarteirão dentro de Roma. Mas tem as igrejas e os palácios papais, que são como se eles ganham um status de consulado. Então, eles não pagam impostos, eles têm a sua autonomia ali dentro, né? Pode receber refugiados. Então, tem um sistema à parte para as casas de verão, os palácios papais, né? E as residências papais. Então, o que nós conhecemos hoje como Itália, esse estado aqui centralizado, ele era fragmentado. Então, um estado aqui do norte, nós podemos chamar, por exemplo, de um estado mesmo, né, dentro do país, era comandado por um duque, quem governava. Nós temos Veneza, que era comandado por um duque, Verona, e assim sucessivamente. Então, com a união, ele estabelece, não, nós vamos formar uma nação e nós vamos ter um rei para gerenciar todo o Estado italiano. O mesmo aconteceu com a Alemanha, que nós conhecemos como Alemanha, a Germânia, também era da mesma forma, uma colcha de retalhos. Cada estado tem o seu príncipe herdeiro, né? Nós temos Hessen, Colônia, Baviera, aqui Berlim, nós temos Hamburgo, Saxônia. Então, todos esses, a Baixa Saxônia, todos esses estados, até hoje têm as suas casas reais ou principescas. Mas, com a unificação, eles elegiam um rei dentro daqueles, né, desses estados, elegiam um rei para comandar toda esse território que tinha uma cultura, uma língua, uma identidade parecida ou única, e formaram assim o Estado alemão. A Bélgica conseguiu a emancipação, ou seja, a sua independência em relação à Holanda, mas o Império Austro-Húngaro e o Império Russo ainda eram os maiores da Europa. Não era menor o poder do Império Turco-Otomano também, porque era próximo ao continente europeu. É nesta era dos impérios em disputa que a Europa adentrou o século XX, provocando de início a Primeira Guerra Mundial. Então, também nós temos, dentro deste fator, nós temos o Império Russo, o Império Otomano,
que o Império Otomano, ele vai, nessa época aqui, ele já tinha rompido com o Império Romano. Então, aqui tem a Igreja Católica Apostólica Romana, o Império Bizantino, depois ele vai ser conhecido como Império Otomano, com as igrejas ortodoxas. Nós temos a Áustria-Hungria, que forma aqui o Império Austríaco, e de onde vem a nossa primeira imperatriz, Leopoldina. Nós temos depois o Império Alemão, forma-se o Império Alemão, o Império Russo, e mais acima, Dinamarca, e aqui a Holanda, a Bélgica vai conseguir a independência da Holanda. Então, todo esse contexto de revoluções que nós vamos conseguir as unificações desses estados para formar um único país. Então, aqui eu acho que deu para a gente entender o que é revoluções e o que é nacionalismo. E o nacionalismo é uma característica da unidade de pertencimento a um único só local, como nós brasileiros. Quando nós falamos brasileiro, nós somos o único país da América do Sul a falar o português, enquanto os nossos vizinhos aqui, os países vizinhos da América do Sul, falam o espanhol, né, o castelhano. Então, nós somos uma identidade, nós temos uma cultura diferenciada dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos. Então, quando se fala brasileiro, a gente pega essa porção territorial gigantesca e retiramos da outra parte da América do Sul. Então, para a gente entender o que é unidade e nacionalismo. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto, nosso QR Code. Acesse nossas redes sociais, deixe um like, lá no YouTube também. No YouTube é SMED-GV, tem todas as nossas aulas estão dentro desse site, dentro dessa plataforma. Aguardo vocês lá e na nossa próxima aula aqui também. Um abraço.